Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro do programa Terra, Meu Amor. É sempre um momento muito especial para todos nós que estamos aqui, para mim, para Marisol, para o Henrique, para a nossa equipe, estarmos nesse instante com vocês. E hoje nós trouxemos para estar conosco uma amiga querida, uma mulher maravilhosa, Renata Navega. A Renata, seja bem-vinda, minha flor. É uma alegria ter você aqui. É uma jovem mulher genial. Olá, Eu amo pessoal, ela, vocês estão mas me vocês vão ouvindo? descobrir isso por vocês mesmos. Se preparem para se apaixonar por este ser. E eu gostaria já de informar vocês que a Renata é a idealizadora da cosmetologia natural, sobre o qual nós vamos falar um pouco sobre isso. Ela é fundadora da rede CSA Brasília e diretora da Matriz Socioambiental, juntamente com a também especial mulher Andrea Zimmermann. Ela é consultora para sustentabilidade, processos participativos, gestão estratégica há 15 anos. E ela é mãe da Olivia. Então, minha querida, seja muito bem-vinda no nosso programa Terra, Meu Amor. Renata, é uma alegria imensa ter você aqui para a gente conversar sobre nutrição em tempos de pandemia, um tema muito especial e muito apropriado para o momento. Antes, eu sempre trago uma poesia, e hoje eu trago a poesia de um poeta angolano, que se chama Jorge Arrimar. E o título do poema é Ressurreição da Dança. É da terra que chega à seiva o sangue das plantas que, morrendo, mais se enraizam. Da próxima vez que eu te vir de pés nus a lavrar o chão, acertarei o passo contigo na dança dos homens que estão antes dos mais antigos que a memória guarda. Então eu acho esse poema lindo, é um poema que traz essa força da ancestralidade presente nesse instante, esses saberes antigos que nós nesse momento somos convidados a integrar para ressignificarmos a nossa presença no mundo e podermos dançar novamente, né? Realizarmos esses rituais de estarmos juntos, convivendo. Então, Renata, eu queria começar a nossa pergunta, nossa entrevista, te fazendo uma pergunta um pouco pessoal, mas que eu acho que cabe nesse momento, né? Você é uma jovem mulher, uma empresária, uma mulher muito, vamos dizer assim, empreendedora do ponto de vista de geração de ideias, de criatividade, e você é a mãe da Olivia, como eu disse, né? Uma criança linda que está com 1 aninho agora. Então eu queria saber primeiro, assim, compartilha com a gente como é que você está integrando o isolamento social, a maternidade e todas essas multifunções que você traz para o mundo hoje. Nossa, gente, que presente estar aqui com vocês. Essa pergunta me motiva muito porque o encontro com a maternidade numa pandemia é algo muito peculiar. Acho que sem precedentes, né, entre as pessoas que a gente conhece, assim, quem que viveu uma grande pandemia das nossas gerações para atrás, assim, e pensando hoje nesse lugar de ser mãe e ao mesmo tempo ter todas as demandas e papéis na sociedade que muitas vezes as nossas ancestrais não tinham com essa mesma amplitude ou repercussão, né, de ir para o mundo do trabalho, de estar dentro de casa e ao mesmo tempo assumindo todas as tarefas e cuidando de uma dimensão mais ampla e com essa visão ambiental e com uma busca por um mundo mais sustentável. Como que a gente integra isso, né? Eu acho que esse é não estava no meu, não tinha consciência que estava no meu script da vida inaugurar a maternidade com esse desafio da sociedade vivendo uma incerteza de futuro, né? Eu acho que a nossa visão de certezas, ela vai nos levando a um lugar de anestesia muito grande, e de repente se deparar com uma sensação de, nossa, não sei o que vai acontecer, e as pessoas trazem essa intensidade, né, para o dia a dia, querendo ou não, né? Porque mesmo que você negue a pandemia, ela está afetando a sua vida. Se você está aí consciente, fazendo o seu isolamento o máximo que pode, está vivendo uma incerteza também. Então eu sinto que
Daqui a alguns anos a gente vai estudar isso que está acontecendo com as mães que tiveram filhos nesse momento, das crianças que nasceram nesse momento. Então eu não me arvoro responder essa pergunta de forma total, assim, acho que para mim é muito mais o que está acontecendo comigo, as minhas pistas, assim. E eu acho que começa trazendo uma noção básica, que muitas vezes é desconhecida, que está justamente na alimentação. A minha alimentação, que hoje é resultado da minha alimentação nos últimos 10 anos, né? Então, como que a gente hoje está cuidando do nosso corpo, da nossa alimentação, para daqui a 10 anos, como é que a gente vai estar vivendo? E quando a gente entra nas crises, né, de isolamento, de ansiedade, tudo, é muito fácil a gente escorregar justamente na alimentação, né? Onde a gente tem uma relação emocional muito forte, né, de compensar emocionalmente comendo ou deixando de comer. Então tem umas questões assim sobre a alimentação que para quem está essencialmente nutrindo, né, amamentando um bebê, foi inexorável. Eu tive que olhar para isso, assim, tive que perceber o que acontece. E também os desafios, né, de sustentar a nutrição pessoal e a nutrição de um bebê, né. Então, todo mundo engordando na pandemia e as mães que amamentam muito emagrecendo. Eu, pelo menos, fui uma dessas, sabe? Que tive que aprender a lidar com a mudança do meu corpo e, ao mesmo tempo, sem olhar sem conseguir sair, ter uma vida social que é tão importante para mim emocionalmente também. Então, eu acho que eu trago isso, assim, a importância da minha nutrição ter sido uma nutrição que eu investi. Tive a oportunidade, né, o privilégio de ter um direito assegurado de uma nutrição adequada, orgânica, o máximo possível, desde a fundação da CSAs aqui em Brasília. A minha alimentação ela é basicamente vinda de CSA, então eu pude gestar um bebê, nutrir um bebê e atravessar esses primeiros momentos da pandemia me sentindo fisicamente sustentada pela nutrição que vem da CSA. Vai junto com a história da minha vida agora, né? Sim, claro. Eu acho muito interessante e acho importante trazer nesse momento essa reflexão sobre essa parceria que o CSA propõe, né? Que o CSA é a comunidade que sustenta agricultores. Quer dizer, nesse momento, essa aliança entre você estar na sua casa, você saber que tem um parceiro que está no campo, plantando, numa gestão adequada de águas, sem usar agrotóxico e respeitando os processos naturais da terra, que é algo que precisa ser observado nesse momento, que essa pandemia está denunciando o tanto que a humanidade se desconectou completamente da linguagem da terra, né? A gente come frutos fora da estação, pessoas que comem animais que não são do seu contexto territorial. Quer dizer, nós criamos uma realidade muito dissociada de uma percepção sistêmica do que seja nutrição, né? Então, eu vejo que o CSA é um instrumento importante para que nesse momento a gente possa equilibrar essa relação, porque nós estamos em casa e é justamente isso, né? O CSA traz para você o seu alimento, você chega até um produtor rural de uma maneira completamente sustentável. Eu gostaria que você descrevesse esse processo para os nossos telespectadores, Renata. Bom, então o CSA significa comunidade que sustenta a agricultura. Então, a gente até traz essa ênfase para a agricultura, porque ela é maior do que o agricultor e o consumidor, nessa relação mais ancestral ainda de cultivar a terra, né, de cultivar e ser integrada com esse ser vivo que é a terra, né? Então, como a nossa nutrição ela passa por essa relação de parceria, porque o agricultor ele também planta muito mais do que ele é capaz de comer sozinho. Então, o compartilhar, a generosidade, a abundância, ela só faz sentido se existir comunidade, né? Então, assisti semana passada uma live com o Edgar Gouveia Júnior, ele trouxe uma reflexão que eu achei maravilhosa, que tem tudo a ver com o CSA para mim, e que hoje já está se extrapolando para a vizinhança, olhando não só o que a CSA me ensinou, mas acho que a gente precisa conversar sobre o que agora eu olho para os meus vizinhos e penso, nossa, como a gente agora precisa formar uma outra comunidade, sabe, com as nossas vizinhanças, a partir do que eu aprendi com a CSA também. Que ele diz assim, que para qualquer que seja a pergunta, a resposta é comunidade.
Então, quando você vê um consumidor e você quer comprar alimentos orgânicos, eles são muito caros e eles estão inviáveis e são disponíveis aonde você mora ou você não tem acesso, você só vai conseguir fazer isso se você estiver junto com umas outras pessoas que também queiram consumir alimentos orgânicos e se relacionar diretamente com quem produz os alimentos orgânicos. Sim. E as barreiras que existem, que são barreiras antigas, né, seculares, separaram as comunidades da terra, né? A gente já viveu por muito mais tempo compartilhando de forma abundante o alimento do que vivendo a fome e a escassez, né? Então, a gente tem uma memória sobre que vai ter para compartilhar muito mais antiga do que a crença de que a gente precisa guerrear e é a guerra exatamente que gera a fome. Então, a gente está num processo hoje de olhar para as CSAs, e aí, quanto mais a gente se aprofunda nessa reflexão sobre segurança alimentar e nutricional no mundo, como a gente precisa trabalhar, combater as desigualdades sociais e econômicas para a gente poder garantir uma segurança alimentar e nutricional para todos, né? Assim, enquanto a gente não olhar para isso, para a dimensão social, a gente está muito mais pensando nos recursos naturais, então a água, o solo, a biodiversidade, e não está relacionando ainda a sociobiodiversidade, né? Um país que tem esse número de obesos e um número de pessoas com baixa condição mínima nutricional, ou seja, não chega a ser necessariamente desnutrido, mas tem uma má nutrição. Então essa dupla carga da má nutrição que a gente vive no Brasil. E a maioria são mulheres negras, são mulheres negras das periferias que não têm acesso a condições de ter acesso ao alimento. Então, acho que CSA, ele hoje está chegando num ponto em que a gente precisa olhar cada vez mais para as fronteiras econômicas das comunidades que sustentam a agricultura, que já são pessoas que conseguem acessar as feiras orgânicas e ter acesso a alimentos orgânicos nos mercados, mas também olhar para essa dimensão sobre como a crise econômica e política que a gente vive no nosso país vai acirrar a pobreza e vai acirrar, consequentemente, a fome. E a gente já vem de um histórico de fome muito grande na nossa Constituição, vamos dizer assim, coronelista. Então, quanto mais a gente vê esses processos ascendendo em cargos e lugares de poder, mais a gente precisa olhar agora para o que CSA pode nos dar como resposta. Renata, você trouxe uma questão que eu acho muito importante, porque na nossa sociedade que se apoia no princípio de um consumo nem sempre consciente, um consumo nem sempre que traz uma realidade de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Esse sistema consumista subtraiu de nós, em muitas coisas, a consciência de que o alimentar-se é um ato social e político. Né? Quando você faz suas escolhas dos seus alimentos, quando você vai a um mercadinho comprar, ou quando você vai a um supermercado comprar, ou quando você vai a um CSA, você está apoiando modos e meios de produção que dizem respeito a todo um sistema de relação do ser humano com a terra. Então, por exemplo, se você vai no mercado, chega lá ver aquelas cenouras, aquelas batatas, aquelas abóboras, mas você não sabe a origem, você pode, ao invés de estar comprando saúde, estar comprando problemas de doença, pelo uso do agrotóxico, você pode estar comprando produtos que são gerados com profundos impactos aos recursos naturais, às águas, né? E num modo de produção devastador, por exemplo, do bioma local, como é o caso dos grãos aqui no Cerrado brasileiro, em que a gente vê o agronegócio realmente produzindo uma quantidade que não é uma quantidade para nutrir o ser humano, mas é uma quantidade para outros usos, né? A fazer ração para gado confinado, no caso da soja, por exemplo, né? Então, eu acho muito importante você estar trazendo essa reflexão, porque o que eu percebo é que o CSA, esse modo de relação, ele dialoga diretamente com o cenário atual, os desafios contemporâneos de você acessar o alimento, ao mesmo tempo a questão do território e a questão de uma consciência de comunidade. Então, você veja bem, é um tripé de diálogos essencial para uma cultura regenerativa. Né? E que volta para essa noção de nutrição, né? Quando a gente começa a olhar para essa nutrição ecológica, essa nutrição social, essa nutrição
pessoal, intrapessoal, espiritual, né? Quando a gente começa a conseguir olhar para um sistema imunológico capaz de atravessar esse tempo de crise, que a gente não sabe quanto vai durar. Então, é importante a gente lembrar que, se antes a gente olhava para as externalidades, né, do sistema explorador, capitalista, que gera muitas desigualdades sociais, a gente começa a olhar agora para essas externalidades e reconhecer como sendo nossa responsabilidade buscar um modo de vida que minimamente configure contatos e relações diferentes, né? Porque Sim. senão a gente não traz para o indivíduo um poder de ação, que eu acho que aí é que também está uma senha muito legal dentro da CSA, que é você sair do lugar de consumidor e ir para um lugar de co-agricultor, que basicamente significa você financiar a produção agrícola antes que ela aconteça, você dar a visão de futuro e estabilidade para o agricultor, compartilhar esse lugar de longo prazo, sabendo que você vai comer todos os dias até o final do ano, então ele precisa ter recursos para produzir até o final do ano e não tirar do sustento familiar o risco agrícola. Então você divide o risco com o agricultor. E toda vez que a gente elimina o risco, a gente põe em questão o lucro, porque o lucro ele se capitaliza, ele se potencializa a partir do risco que você corre. Então é uma gangorra em que a gente precisa começar a estudar mais esse sistema para a gente poder olhar com mais cuidado para as nossas escolhas individuais. Tem um aspecto do CSA que eu acho muito lindo, que diz assim, trocar o preço pelo apreço, né? Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco, porque eu acho isso um pressuposto, né, para o entendimento do que seja uma relação com a agricultura apoiada sobre a prática do CSA. Legal. Só em português ficaria tão linda essa expressão, né? Da cultura do preço para a cultura do apreço. Eu acho que a gente tem uma joia, né? Quando a gente reverbera essa reflexão, que é você sair da cultura da precificação unitária do alimento, ou seja, quanto vale um alface? Quanto vale 1 quilo de batata? Quanto vale um tomate? Para você começar a olhar um sistema, um organismo agrícola que é composto por toda uma biodiversidade ao redor daquela produção e você pensar que ela é apoiada e sustentada por uma família de agricultores que cuida daquela produção ancestralmente, que ele vem de um legado, né, de um cuidar da terra, de um lavrar a terra que não começou agora. Então, quando você começa a reconhecer que tudo isso ali está disponível para você se relacionar, você sai da bandeja do supermercado e começa a pensar, se eu fosse dividir com outras pessoas que vão se alimentar desta terra mensalmente, quanto isso custaria? E aí você sai do preço do alimento e começa a pensar no financiamento de uma cota da produção. Então, isso muda o lugar. Você vai agora consumir... você vai se nutrir de alimentos que você financiou, pensando na integralidade, e vai receber os itens que você receberia se você fosse no mercado comprar individualmente, mas você já vai receber com a sazonalidade semanal, com a periodicidade semanal que o agricultor vai plantar. Então, você tem o econômico, que é o quanto você gastaria na feira. Você continua tendo esse valor dentro do seu orçamento familiar, mas agora, ao invés de você deixar na incerteza o produtor da feira, se choveu muito, você não foi na feira, se você viajou, você não foi na feira, ele vai desperdiçar os alimentos e vai perder aquela produção. Na CSA, a gente trabalha com uma ideia de que o agricultor precisa ter estabilidade econômica e de recursos para produzir, e esses alimentos que a gente vai receber também tem que ser com uma frequência semanal. Então, a gente tem esse equilíbrio de confiança, né? Sim, e eu acho isso muito importante, porque isso também remete a uma relação justamente de comunidade, né? Que a sua relação com esse agricultor, no caso, não é uma relação só sua, é uma relação de um grupo, né? Uma comunidade também, né? Do qual você faz parte. Então, assim, só para o nosso telespectador apreender mais pragmaticamente, como é que se dá esse processo, Renata? Se amanhã um telespectador nosso quiser participar de um CSA, como que ele vai fazer? Bom, em Brasília hoje a gente tem mais de
30 CSAs, já temos um número muito expressivo de CSAs há bastante tempo. Então, a gente tem um conjunto de possibilidades. Você pode localizar uma CSA pelo ponto de convivência, onde o agricultor semanalmente vai trazer os alimentos para esse lugar, onde as pessoas vão recolher as suas cestas. Você pode também ir por afinidade do local de produção. Então, eu moro numa região rural e eu quero ter proximidade para visitar esse agricultor e ir ao campo. Você pode escolher também pela localização onde ele produz, né? Então, toda CSA tem um ponto de produção e tem os pontos de convivência onde são entregues os alimentos. Existe um site hoje na cidade, que é redecsAbrasilia.wordpress.com, onde você pode clicar em Participe e lá você vai ter acesso à lista de CSAs da cidade, com o contato, com a localização e o dia dos pontos de convivência. Só que as CSAs, elas não são feiras. Então, para você participar de uma CSA, você assina uma declaração de compromisso. Você vai entrar em contato com aqueles agricultores ou a comissão de acolhimento, né, do pessoal que cuida da chegada de novos coagricultores, que são outros coagricultores que fazem isso voluntariamente, e você vai, então, entender quando cotas estarão abertas naquela CSA que você quer participar. Então, tem sempre uma divulgação acontecendo, porque a gente tem uma grande diversidade de CSAs, ainda muito centralizadas na região do plano piloto e adjacências, mas a gente ainda não tem, por exemplo, em cada RA do DF uma CSA, algo que seria maravilhoso, e a gente tem agricultores precisando, a gente tem famílias precisando de alimentos de qualidade, e esses acordos precisam acontecer no entorno, não só dentro do centro da capital, né? Sim, claro. E Renata, pegando o gancho do CSA e trazendo para a cosmetologia natural, porque eu vejo que isso é uma coisa assim muito legal e que você está trazendo toda essa abordagem muito bacana. E eu gostaria de dizer o seguinte, quando eu soube que você estava nesse movimento, porque lá na Unipaz nós temos uma agrofloresta, que se iniciou em outubro. Então, é um espetáculo ver todo esse processo de integração de uma agrofloresta, como que a linguagem, né, da vida se manifesta de uma forma tão pungente ali. E aí nós estamos iniciando uma trilha de ervas, integrando a escola das benzedeiras, e ao mesmo tempo nós estamos também buscando parceria com mulheres que trabalham, que têm microempresa e trabalham com a produção da cosmetologia natural. E isso é algo que está crescendo muito, e eu acho que é um caminho sem volta. Eu gostaria muito que você falasse sobre isso para nós. Olha, sobre CSCN é um lugar muito, muito precioso assim, para mim no coração, porque a CSCN ela é uma derivação das experiências que a gente tem com o CSA. Então, em 2016, mais ou menos, foi quando eu comecei a ter esse primeiro contato com uma produtora em Brasília que já produzia cosméticos naturais e que queria formar alguma relação com as pessoas que produziam de uma forma mais justa, mas ela não sabia ainda que CSA poderia ser uma alternativa para isso. Foi quando eu comecei a trazer uma adaptação, uma mudança de como a gente faz esse cálculo do valor da cota, de como a gente cria os acordos, como a gente organiza a tecnologia para ela começar a rodar, né, com uma comunidade para a CSA. Comecei a fazer essa base para a gente ir para uma produtora de cosméticos naturais, considerando a mesma lógica de nutrição, né? E hoje também, se tem uma coisa que me sustenta nesse processo também de travessia dessas grandes, profundas transformações que a gente está vivendo, é esse contato com os cosméticos naturais, porque é um outro alimento que chega, que a gente não precisa pensar que ele está aqui, que ele está te nutrindo ao invés de estar te intoxicando e ao mesmo tempo te dando mais alimento para a alma, né? Porque os cosméticos naturais têm uma relação de vitalidade completamente diferente dos produtos que são sintéticos, né? Com fragrâncias sintéticas, com essências e com toda a indústria de produtos de limpeza que a gente vive, com o sabão que lava os lençóis até o chão que a gente limpa com produtos super abrasivos e com, enfim, várias questões. Então, a cosmética natural, ela não se restringe ao corpo, mas também ao corpo da casa. Nessa mesma referência do corpo da casa para o corpo do planeta, entendendo que, no fundo, a gente está sustentando a água, a gente não está falando de outra coisa que não seja como a gente cuida desse ser vivo, desse bem que é a água que permeia todos nós de forma incondicional. Então, como que a gente está a cada enxágue
gerando resíduo com embalagens e consumindo produtos industrializados que a gente não sabe para quem a gente está financiando e o que essas grandes corporações também financiam politicamente no nosso país. Então, é uma engrenagem. Sair dessa lógica e ir para um produtor de cosmético natural é formar essa mesma relação de confiança e comunidade com quem vai produzir os seus itens de limpeza, que são itens necessários para o seu cotidiano. E eu acho importante, Renata, o seguinte, você trouxe aí essa questão do tanto de impacto que nós, assim, por estarmos a serviço desse consumo, dessa indústria, de uma produção onde você não tem clareza do que está sendo empregado de fato naquele produto que você está usando. Então, assim, eu vejo que essa questão diz respeito não apenas ao impacto que você gera com o uso, né, e que está público e notório quando a gente vê os rios se enchendo de espuma branca, né, e aí você diz, nossa, como assim, né? E, ao mesmo tempo, mas eu me refiro a antes, por exemplo, os produtos veganos, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu agora estou usando shampoos veganos. Então, você vê assim, eles não usam o animal para a produção daquilo. Então, Sim. Quando você faz uma escolha, é aquilo que eu estava dizendo, quando você escolhe um produto para você consumir, você está fazendo uma escolha política, no sentido de um compromisso socioambiental. Não é só o ato de você comprar algo e dar o dinheiro ali. Não, o seu gesto tem um impacto sobre o sistema vivo. Né? Então, eu vejo essa coisa da cosmetologia natural surgindo para trazer também essa reflexão sobre a qualidade do que a gente compra, do que a gente consome, e o nosso compromisso de reverter esses cenários, né, Renata? Perfeito, Regina. E é um cuidado que começa com o nosso corpo. O que a gente come, o que a gente cuida, o cuidar do corpo, né? O cuidar do próprio descanso, o cuidar da própria alimentação, do próprio silêncio. Eu acho que isso tudo também é um corpo melhor nutrido para ter relacionamentos mais conscientes e ter também mais respeito mútuo, e não só no campo íntimo, pessoal, mas também social, também na esfera política. Né? Eu acho que a gente está falando de uma mudança de frequência que passa pela alimentação e pela nutrição. Então, acho que esse grande laboratório que a gente está vivendo no planeta nesse isolamento, que a gente possa olhar mais para dentro e perceber que os desafios que estão no nosso vizinho do lado são muito semelhantes e que a gente pode se apoiar para trocar e fazer junto um processo alquímico, né, de transformação. Porque quem vai nos dar, que sentido nós vamos dar, né, se sairmos desse isolamento social sem reconhecer que o outro também atravessou junto com você, mesmo que à distância, esses desafios, né? Sim, Renata, e você sabe, nosso tempo já está terminando, eu poderia ficar horas conversando com você, mas nós vamos gravar uma outra entrevista. Vamos. E eu vou convidar você e a Andréa Zimmermann para estarem com a gente para falar sobre um projeto fantástico que ela está desenvolvendo, justamente para essa questão da relação de você trabalhar em casa e desenvolver criativamente meios de estar desenvolvendo você, sua criatividade e tal. Mas eu gostaria de, assim, encerrar nossa entrevista, antes de passar a palavra para você trazer as palavras finais, dizendo o seguinte: a minha mãe comentava comigo que, quando eu nasci, havia uma grande propaganda de corporações internacionais desqualificando o leite materno em detrimento do leite em pó, mostrando que os bebês saudáveis, os bebês lindos, eram aqueles que tomavam o leite em pó, né? Então, isso arrefeceu em muitas mulheres a amamentação. Então, eu acho maravilhoso, porque eu vejo hoje em dia, em você, na minha filha, na minha nora, nessa geração de vocês, um compromisso com a amamentação, que nós estávamos falando dessa alimentação, e o leite materno, esse contato com o corpo, é uma percepção sistêmica do que seja nutrir para a vida, né, Renata? Então, querida, e hoje, de fato, tem uma outra consciência de nós podemos gerar o leite que alimenta os nossos filhos, né? Sabendo que isso vai assegurar a saúde. Então, assim, gostaria de agora passar as palavras finais a você, já com a minha gratidão, e para você encerrar o nosso encontro de hoje.
Ai, querida, nutrição é isso que a gente gera quando a gente está junto, né? Quando a gente tem esse espaço de comunhão, né? Dos nossos entusiasmos e da nossa essência, né? Se expandindo e se alimentando mutuamente. Eu acho que a amamentação é isso também, né? Você conseguir alimentar enquanto se alimenta e buscar esse equilíbrio, né? Que tem todo esse desafio de como a gente vive os ciclos, né? Novas nutrições, né? Saindo do desmame para o bebê que começa a desmamar, como que dali vão seguir novos ciclos de nutrição, e como a gente precisa viver essas transições, que é isso que a gente está vivendo no macro, lembrando disso também, né, que a gente tem nutrição suficiente para atravessar essa transição, vamos confiar nisso, e enquanto a gente está atravessando, a gente já está aí, ó, trazendo o alimento que a gente vai precisar para esse próximo ciclo que a gente vai viver. Sim, Então, querida. obrigada pelo convite. Sim, querida, muito obrigada mais uma vez. Então, que até o nosso próximo encontro a gente fique com esse questionamento, né? Que alimento eu estou trazendo para o meu corpo? Que alimento eu estou trazendo para a minha alma? Que alimento eu estou integrando e que me integra a essa rede de pertencimento que é a teia da vida? Obrigada por estarmos juntos até agora. Até o nosso próximo encontro.